E o 70 se divide em duas partes, próprio e impróprio. O concurso formal próprio é aquele onde o sujeito, mediante uma só conduta, dolosa ou culposa, pratica diversos crimes, sem sinalzinho de menos, desígnios autônomos. O que é que isso quer dizer? Que ele não queria praticar cada um dos crimes individualmente. Ele queria praticar um no máximo, o resto foi acidente. Ao passo em que no concurso formal impróprio, o sujeito, mediante uma só conduta, tinha desígnios autônomos para praticar diversos crimes. Eu agora vou te pedir um raciocínio lógico. Se ele tinha desígnios autônomos, se ele desejava cada um dos crimes que ele praticou, essa uma só conduta é dolosa apenas ou dolosa ou culposa? Percebeu? Por isso que a gente diz que essa conduta só pode ser dolosa. Ela só tem que ser dolosa, porque se eu tinha a intenção de praticar cada um dos crimes, o próprio nome está dizendo, eu tinha a intenção, eu tinha o desígnio. Na primeira forma, no concurso formal próprio, aplica-se o sistema da exasperação de penas. Exasperação de penas. O que é que me manda fazer o sistema da exasperação? Uma só pena, a mais grave ou a menos grave? Sempre a mais grave, aumentada de 1/6 até a metade. Aplica-se uma só pena, aumentada de 1/6 até a metade. O sistema da exasperação é sempre utilizado? Não. Salvo... Então, bora lá. Aplica-se o sistema da exasperação, salvo se o cúmulo material for mais benéfico. Como é que é isso, Rodrigo? Vamos ver? A gente explica, bem devagarzinho. Vamos lá. Vou dar vários exemplos, tá? Fique com raiva de mim não, a gente vai um por um brincando com isso aqui. Era uma vez, um exemplo que eu gosto muito de dar em sala de aula, o Legacy e o Boeing. Legacy, Boeing. Beleza? São aviões, caso não tenha ficado claro de entender. O piloto do Legacy, mediante uma só conduta, matou 191 pessoas. O Ministério Público quer que ele responda por 191 crimes de homicídio culposo. Sendo a pena do homicídio culposo de 1 a 3 anos, o Ministério Público quer que ele tenha a pena mínima de 191 anos, a máxima de 579, se eu não estiver enganado. Vai dar 3, 27, a 2, 573. 573. Como advogado de defesa, vamos fazer o quê? Tudo bem, ele matou 191 pessoas, mas foi mediante uma só conduta. Ele tinha desígnios autônomos de matar cada uma dessas 191? Não. Então ele vai responder por uma só pena. É tudo igual ou é diferente aqui? Tudo igual, né? Homicídio culposo é tudo igual. Então a pena vai variar de 1 a 3 anos. Aumentada de quanto? De 1/6 até a metade. Então, na melhor da mais interessante das hipóteses, ele pega uma aumentada de 1/6. É o que melhor pode acontecer com ele. Ou seja, 1 ano e 2 meses. Na pior das hipóteses, ele pega 3 anos aumentado de metade. Ou seja, 4 anos e 6 meses. Então, o sujeito matou 191 pessoas e vai responder com a pena de 4 anos e 6 meses. No máximo.
Uma perguntinha que não é exatamente o tema da aula, mas só para aproveitar para brincar. Caso ele seja condenado no máximo, só um exemplo, tá? 4 anos e 6 meses. Dá para a gente tentar substituir a pena privativa de liberdade dele por restritiva de direito? Dá. Por quê? Porque é crime culposo. O limite de até 4 é quando o crime é doloso. Culposo pode ser 4, 5, 6, 7, 1 milhão de anos. Então, mesmo que condenado no máximo, dá para substituir essa pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direito ou uma restritiva de direito somado a uma multa. Então, em hipótese nenhuma, esses rapazes devem ser presos. Em hipótese nenhuma, porque mesmo se condenados, dá para substituir apenas deles. Outro exemplo. Era uma vez Alfa que queria ter disparado contra Beta. Ele disparou contra Beta, o projétil transfixou Beta, transfixou uma parede e atingiu Zeta, vindo a matar tanto Beta quanto Zeta. Ponto. Bora lá. Uma só conduta. Quantos crimes? 1 crime, 2 crimes. Ele responde por uma só pena. Nesse caso, o homicídio foi doloso ou culposo? Então, uma só pena de 6 a 20 anos, aumentada de quanto? Ficamos como, então? A pena dele vai variar de 7 a... Entenderam por que 7 ou foi rápido demais? 6 mais 1/6 de 6, 7. A 20 mais a metade de 20, 10. 20 mais 10, 30. A pena vai variar de 7 a 10 anos. Eu estou utilizando para responder esse modelo a regra do concurso formal próprio. Mas que assunto é esse? Se eu perguntasse o que é isso aqui? Erro de tipo acidental sobre a execução complexo. Erro de tipo acidental sobre a execução complexo. Fundamento para minha resposta? Não? 73, segunda parte, acumulado com o 70. Primeira parte. É assim o nome completo? Artigo 73, segunda parte. O que é que eu estou dizendo com isso? Leia para mim. Complexo. De novo. Erro de tipo acidental sobre a execução complexo. Combinado com 70, primeira parte. Concurso formal, direto, próprio, perfeito, aí o nome que você queira dar. Realmente são expressões sinônimas. Concurso formal perfeito, concurso formal próprio. Beleza. Bom, Porque isso aqui é culposo? Não. Eu sei que tem doutrinador que entende que isso aqui é culposo. Talvez o resultado seja culposo, mas analise que, em direito penal, a conduta é dolosa. Ele disparou querendo disparar. Percebeu? Nesse meu exemplo, talvez. Talvez o exemplo tenha permitido a ausência de previsibilidade. Mas veja, entendi seu raciocínio. Aliás, o raciocínio foi perfeito. Deixa eu só fazer o seguinte para que o exemplo funcione. Dava para alfa ver seta. Melhorou? Pronto. Perfeito. Por quê? O raciocínio dele é muito bom. Rodrigo, suponhamos que alfa não saiba nem da existência de seta. Poderia utilizar a mesma solução? Não. Mudaria tudo. Você está coberto de razão. Se o resultado morte de seta não era nem previsível, alfa não poderia ser responsabilizado, não. E o que não é admitido. Responsabilidade penal objetiva não objetiva. Seu raciocínio está perfeito. Tive que abaixar a altura do muro para não dar a entender isso. Percebeu por que eu abaixei, né? Porque se esse muro é do muro que torna seta invisível, não tem como alfa responder não. Você está cobertíssimo de razão.
Se for, e a pergunta é muito boa, se houver dolo eventual em relação a C, dolo eventual é espécie do gênero dolo. Concorda comigo? Dolo é sinônimo de desígnio autônomo. Então, se você disser que alfa matou beta e assumiu o risco de matar zeta, a gente vai ter que sair de um concurso formal próprio e vamos para um impróprio. Percebeu a sutileza? Assumir o risco é dolo. Dolo é desígnio autônomo. Então a gente interpreta como desígnio autônomo qualquer forma de dolo. Tanto dolo direto, eu quero, como dolo eventual, eu assumo o risco. Percebeu? Não dá para eu aplicar a regra do concurso formal próprio se zeta era assumido como resultado provável. Realmente não dá. Aí eu teria que aplicar a regra do concurso formal impróprio. Vejamos um exemplo exatamente em cima do que o senhor falou. Exemplo real, verdadeiro, objetivo. Recife, isso aqui eu vou chamar de Tício. Tício tinha inimizade com Pedro. Pedro estava segurando uma criança de colo, que era sobrinho dele. Não sei, eu sei que não vem ao caso, mas Tício tinha raiva de Pedro porque Pedro namorou Ticiana. Ticiana era a irmã de Tício. Pedro namorou Ticiana e largou. Tício tomou as dores da irmã e resolveu matar Pedro. Armou-se e disparou. Ponto. O projétil transfixou Pedro e o bebê que ele segurava. Vocês concordam comigo que essa hipótese é uma hipótese de erro de tipo acidental sobre a execução na forma complexa? Todos concordam? Até aqui estamos de acordo? O erro de tipo acidental sobre a execução complexa me manda aplicar a regra do artigo. O problema é que o 70 subdivide-se em dois, primeira parte e segunda parte. Nesse caso, os senhores vão aplicar a regra do concurso formal perfeito ou imperfeito? Depende de quê, essa resposta? Percebeu como foi interessante sua pergunta? Olha o que o Ministério Público diria. Visão do Ministério Público. Tício, quando atirou e viu o bebê de colo no braço de Pedro, assumiu o risco de matar o bebê. Logo, se ele assumiu o risco, eu vou aplicar, diz o Ministério Público, a regra do artigo 70, segunda parte. Eu quero que as penas sejam somadas. Defesa. Tício não assumiu o risco. Tício não assumiu o risco. Ele queria matar só um. Tício não é entendedor de armas e jamais saberia que um projétil transfixa o outro como transfixou. Afinal, ele não estava atirando com munição transfixante e era um .38, normal, que normalmente não transfixa o corpo humano. Vai ele imaginar que Pedro tinha a pele tão macia, a carne tão macia ao ponto de ser transfixada? Jamais. Ele não tinha esse intuito. Então, é 70, primeira parte. Eu quero aplicar o sistema da exasperação. Ponto. Isso é o tipo de debate que os senhores vão amanhã fazer lá no tribunal do júri. Lá no júri vocês vão fazer. O Ministério Público vai estar se degladiando, dizendo que ele assumiu o risco, e vocês vão dizendo que não. Por quê? Se o conselho de sentença, que nada mais é do que 7 crianças que querem ver o patati e o patatá, o patati é o Ministério Público, o patatá somos nós. O conselho de sentença quer ver os palhacinhos. Se eles acharem que o palhacinho que está com a razão é o que diz que assumiu o risco, então o juiz vai somar as penas. Se eles acharem que o palhacinho que está com a razão é o que diz que não assumiu o risco, então ele vai aplicar o sistema da exasperação. Mas, de qualquer forma, aplica-se a regra do 73, segunda parte. Mais um exemplo. Pode, mas culpa é culpa. Mas culpa já não assume o risco, né? Aí já melhorou pra gente. Vem pra cá. Era uma vez um sujeito, Tício, que resolveu matar Tácio, dispara o projétil transfixa, acerta Pedro. Tácio morreu. Morreu. Pedro sofreu lesão leve. Ponto. Presta atenção. Uma só conduta, suponhamos que ele não tem desígnios autônomos.
Então vocês me diriam, aplica-se a regra do concurso formal próprio. O que é que manda o concurso formal próprio fazer? Uma só pena. Qual? A mais grave ou a menos grave? Uma só pena. A mais grave, no caso, vai ser um homicídio de 6 a 20 anos, aumentado de 1/6 até a metade. O que me daria igual de 7 a 30. O problema de utilizar o sistema da exasperação aqui é que, caso você somasse as penas, caso você aplicasse o sistema do cúmulo material, eu teria uma pena de 6 a 20, somada com a pena da lesão leve, que é de 3 meses a 1 ano. Então a pena ia ser de 6 anos e 3 meses a 21 anos. O que é melhor? É o sistema do cúmulo ou o sistema da exasperação? Do cúmulo é melhor. E aí o que acontece? Quando o sistema do cúmulo material for melhor do que o sistema da exasperação, a gente abandona o sistema da exasperação e utiliza o sistema do cúmulo material. Quando o sistema do cúmulo material for mais benéfico, é esse que deve ser utilizado em razão daquele. Do contrário, tu está fazendo desserviço, né? Tu estás fazendo um prejuízo ao teu constituinte. No sistema do concurso formal impróprio, aplica-se o sistema do cúmulo material de penas. Ou seja, a soma simples das penas. Quarta e última forma de concurso de crimes. O chamado crime continuado. O crime continuado é particularmente relevante porque está previsto lá no artigo 71 e é uma ótima tese de defesa para o senhor e para a senhora. Nele, o sujeito mediante duas ou mais condutas, com, sinalzinho de mais agora, com conexão jurídica entre esses crimes, pratica diversos crimes. Como é que eu vou saber que tem conexão jurídica? Quais são os critérios que me mandam observar essa conexão jurídica? Primeiro, crimes, mesma espécie. Ou seja, pertencente ao mesmo tipo penal. Segundo, praticados na mesma condição de tempo. Diga-se, intervalo menor ou igual a 30 dias. Terceiro, mesma condição de lugar. Diga-se, mesma região geopolítica. Quarto e último, mesmo modo de execução. Ou seja, o mesmo modus operandi. Presta atenção, tudo tem que estar junto, tá? Crimes da mesma espécie, mesma condição de tempo, lugar e maneira de execução. Crimes da mesma espécie, repito, é o que pertence ao mesmo tipo penal. É o que pertence ao mesmo tipo penal. Todas as observações são jurisprudenciais. A lei não especifica nenhum deles. A lei fala que tem que ser da mesma espécie, mas não diz o que é. 30 dias, a lei não diz que tem que ser 30 dias. É jurisprudência. Lugar, a lei não especifica o que é lugar. Coube a jurisprudência fazê-lo. Modo de execução, a lei também não fala. A lei não fala nenhum deles. Nenhum deles. A doutrina falava um quinto. A doutrina falava também crime doloso. Falava, estou conjugando no passado. Falava crime doloso. E a jurisprudência começou a mudar, querendo aos poucos retirar o crime doloso, se tornando matéria controversa desde então. Ponto. Observem. Posso dar uma observação? O artigo 157 diz o quê? Vocês sabem de qual? 157. Roubo. Ou depois de havê-la por qualquer modo reduzida a impossibilidade de resistência. É o crime de roubo. 157, parágrafo 3º, é o famoso latrocínio. Preste atenção. Roubo e latrocínio estão no mesmo tipo penal, não estão? Mas não são considerados da mesma espécie.
A jurisprudência traz essa única exceção. Roubo e latrocínio, embora pertençam ao mesmo tipo penal, não são considerados a mesma espécie. Qual é a consequência disso? Não se fala em crime continuado entre o delito de roubo e o delito de latrocínio. Roubo e latrocínio não admitem continuidade delitiva. Mais uma vez, roubo e latrocínio não são crimes da mesma espécie. Logo, não se admite continuidade delitiva. Ponto. Vejamos. Qual é a consequência se esses 4 requisitos estiverem presentes? Aplica-se o sistema da exasperação de penas. Vírgula. Salvo se o sistema do cúmulo material for mais benéfico. O sistema da exasperação de penas, nesse caso, me manda fazer o seguinte: aplica-se uma só pena, sempre a mais grave, confere? Aumentada, hipótese A, de 1/6 até 2/3 para crimes comuns, ou hipótese B, multiplicada por 3 nos crimes violentos contra vítimas diferentes. E aqui você começa a ter grandes distorções no Código Penal. O popular dificilmente entende isso aqui. Ele acha um absurdo. Bora lá, vamos exemplificar. Várias hipóteses, tá? Era uma vez um garçom de um restaurante que todo santo dia furtava um objeto. Furtou hoje, furtou depois, e 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 depois. Ele furtou isso 100 vezes, durante 100 dias seguidos. Furtou isso 100 vezes durante 100 dias seguidos. Bora lá. São crimes da mesma espécie? São todos pertencentes ao mesmo tipo penal, logo são da mesma espécie. Entre um crime e outro, tem intervalo maior ou menor que 30 dias? Menor. Presta atenção. O intervalo de 30 dias não é entre o primeiro e o último. Não é isso que eu disse, não. O intervalo de 30 dias tem que ser menor entre o primeiro e o seguinte, entre o segundo e o terceiro, entre o terceiro e o quarto. Ao todo, pode ter se passado 1 ano, 2 anos ou uma eternidade. Isso não interessa. Interessa que entre um e outro o intervalo seja menor ou igual a 30 dias. Os crimes foram praticados no mesmo lugar? Do mesmo modo de execução? Beleza de Creusa. Então, o sujeito vai responder por uma só pena. Uma só pena. Aumentada de quanto? 1/6 a 2/3. Ótimo. Segundo exemplo. Era uma vez o estuprador de pau amarelo. Você, querido aluno virtual, que não é do Recife, saiba que eu não estou me referindo à cor do pênis do estuprador. Eu não estou dizendo que o pênis dele era amarelado. Eu estou dizendo que ele atuava em um bairro do Recife chamado Pau Amarelo. Daí ele ser o estuprador de pau amarelo. Aliás, pau amarelo não é nem Recife, né? Acho que é Olinda, né? Paulista, né? Então ele atuava em Paulista, em um bairro chamado Pau Amarelo. Ele nem era de São Paulo e nem tinha um pênis amarelo, beleza? Bora lá. Então ele praticou um estupro, depois 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 outro, e assim ele praticou 7 estupros. Bora lá. São crimes da mesma espécie? Entre um e outro teve intervalo maior que 30 dias, vocês lembram ou não? Eram de semanas, 2 semanas, 3 semanas, 1, 2 semanas, 3 semanas, 1. Então tudo menor do que 30 dias. Foram praticados na mesma região geopolítica? Mesmo modus de operantes? Sempre o mesmo, né? Não sei se vocês lembram. Ele subia o edifício, normalmente pelo lado de fora, rendia a mulher, passava as horas estuprando, depois ia embora. Então como é que é? Ele vai responder por uma só pena,
aumentada de 3 vezes. Por que de 3 vezes? Porque foram crimes com violência, são crimes violentos ou com grave ameaça contra as vítimas. Olha qual é a aberração jurídica que eu digo. Ele estuprou uma moça, estuprou. Estuprou outra, estuprou. Estuprou outra, estuprou. Se ele tivesse parado aqui, a pena dele seria de um estupro vezes 3. É a mesma coisa de somar. Vocês concordam comigo? Não dá no mesmo? A partir do momento em que ele estupra a quarta pessoa, qual é o incremento de pena que ele tem? Nenhum. Aí a quarta vítima vira para ele e diz, por favor, não me estupre, por favor, não faça isso comigo, você está praticando um crime hediondo. Ele vira para ela e diz, você é brinde penal. Você é brinde. Do ponto de vista penal, se eu lhe estuprar ou se eu não lhe estuprar, dá no mesmo. Isso é uma aberração jurídica, vocês notam? Onde eu quero chegar? Vou te mostrar uma aberração jurídica maior. Maior ainda do que essa. Era uma vez uma mocinha, que eu vou chamar de Maria. Maria foi estuprada. 2 dias depois ela foi estuprada pelo mesmo rapaz. Depois foi estuprada, semana depois. Depois no mesmo dia foi estuprada de novo, e depois de novo, e depois de novo. E ela passou 1 ano sendo estuprada, dia sim, dia não. Então ela tem aqui uns 200 estupros. O rapaz então foi preso e vamos autuá-lo corretamente. Crimes da mesma espécie, praticados com intervalo menor ou igual a 30 dias, na mesma região geopolítica, do mesmo modo de execução. O rapaz vai responder por uma só pena de estupro, aumentada de 1/6 a 2/3. Por que eu não multipliquei por 3 agora? A mesma vítima. Eu só poderia multiplicar por 3 se fosse crime praticado contra vítimas diferentes. Aí uma vez falando disse assim, professor, e no caso do homicídio, eu aumento de 1/6 ou de 2/3? Eu disse, velho, eu vou lhe contar. É muito difícil matar a mesma pessoa 2 vezes. Talvez dê, vamos lá, Lázaro. Lázaro podia morrer 2 vezes. Confessam? Morreu, Cristo ressuscita. Morreu de novo. Seria a única hipótese. Fora Lázaro, eu não conheço mais nenhuma, não. Não sei, talvez desenho animado. Wolverine de vez em quando morre e renasce. Pode ser Wolverine também. Fora Wolverine e Lázaro, não conheço nenhuma. Ponto. Beleza. Mais um exemplo. Escrever sobre vampiro. Mais uma. Era uma vez, um sujeito que praticou diversos crimes de roubo na praia de Boa Viagem no mesmo dia. Em um arrastão. Um roubo, outro roubo, outro roubo, outro roubo e assim por diante. Ele praticou ao todo 20 roubos. Todos no mesmo lugar, no mesmo modo de execução, tudo crimes da mesma espécie. Como é que fica a pena dele? Uma só pena, aumentada de até quantas vezes? Por que 3 vezes? Beleza, isso aqui vai cair na tua prova, eu tenho quase certeza disso, tá? É uma de minhas apostas. São crimes de roubo, igual crimes de estupro, contra diversas vítimas diferentes, em uma atitude de arrastão, tudo no mesmo dia. A diferença aqui foi de horas só. 1 minuto, 1 hora, 10 minutos. Em um arrastão ele praticou diversos crimes. Último exemplo. Era uma vez um sujeito que praticou 2 crimes de roubo. Um roubo e um roubo. E então ele foi preso. São crimes da mesma espécie. A diferença entre um crime e outro foi de 10 minutos. No mesmo local, no mesmo modo de execução. O magistrado pegou isso aqui e aplicou o sistema do crime continuado. Pegou a pena dele e multiplicou por 3 vezes. O que podemos fazer? Excelência, infelizmente, eu sinto lhe informar, mas a aplicação da pena multiplicada por 3 está errado. O que é isso? Sistema da exasperação. Crimes com violência praticados contra vítimas distintas, eu posso aumentar até 3 vezes. Excelência, salvo se o sistema
do cúmulo material for mais benéfico. Porque se o sistema do cúmulo material for mais benéfico, o senhor não pode aumentar de 3 vezes, não. No máximo, aí ele poderia pegar essa pena e aumentar 2 vezes. Vocês estão concordando com o meu raciocínio? Dever de casa. Primeiro, quem não me entregou, me entrega ainda. Dever de casa para a próxima aula. Posso? Não tem muito o que fazer não. Só que anote aí, dever de casa é uma linha que eu vou dizer. Apresente a tese de defesa do pagodeiro da Boate Kiss. Não era pagodeiro, não? Pô, nunca acerta a profissão desse cara. Eu disse que era roqueiro, o aluno me corrigiu. Ele não é pagodeiro, me disseram que era pagodeiro. Que porra é fandango? Eu não sei nem o que é fandango. O que é fandango? É um ritmo, é? Morri, não sabia. Apresente a tese de defesa do fogueteiro. Melhorou? Do fogo, não, porque fogueteiro, soltou foguete, né? Do fogo, aí ninguém discute, não vai saber quem é. Do fogueteiro da Boate Kiss. Do fogueteiro da Boate Kiss. Ponto. Não, em cima daquilo que vocês viram na televisão. Os dados que os senhores têm são os que saíram na televisão. Beleza? Lembra não? Então, Google, bote lá, Boate Kiss. Certo? Boate Kiss, vai vir um monte de informação interessante sobre a Boate Kiss. Em cima do que saiu na imprensa, eu quero que os senhores apresentem a tese de defesa para aquele cara. Tem vários acusados, eu quero especificamente daquele. Ponto. Considerando a base lógica das da resposta, o que é que vocês têm que responder? O que, por que e fundamento. Beleza? Até a próxima aula.